segunda coisa que eu quero que você faça, antes de olhar o seu e-mail, antes de atender o seu telefone, antes de navegar na internet e checar o WhatsApp e olhar as novidades nas suas redes sociais, antes de pegar em seu telefone, por favor, descubra suas 2 prioridades do dia. Essas são as coisas que mais importam para você. Seja poupando dinheiro ou garantindo que você está focado apenas nisso. Seja mudando como você trata o seu esposo, a sua esposa, ou as suas crianças, ou até mesmo a pessoa com quem você está. Não importa quais são suas 2 prioridades, tenha em sua mente antes de pegar o seu telefone. Por quê? A razão é por causa da persistência. A razão é porque eu quero que você tenha um bom dia. Vivendo o momento. Vivendo para hoje. Esteja animado com onde você está hoje e aproveite o máximo e aproveite cada momento. Viva cada dia como se fosse o último, porque em um dia desses você estará certo. Aproveite a jornada. Sucesso é jornada, não é destino. Então viva o momento e aproveite o momento. Eu ainda tenho que superar a negatividade. Eu ainda tenho que me levantar da cama todos os dias. Eu ainda me estresso em alguns dias. Alguns dias eu me questiono. Alguns dias eu tomo más decisões. E é justamente como você supera isso, como você lida e como você prossegue. Você sabe o que torna um dia ruim? O que faz ser um dia ruim é você viver com sono. Começar tarde o seu dia e ficar olhando viciadamente suas redes sociais. E aí você olha pro seu Facebook, no seu Instagram, você vê o feed das outras pessoas e você fica dizendo pra si mesmo: oh meu Deus, eles estão de férias, ou poxa, eles parecem tão bem de vida. Se você começar o seu dia olhando para isso, você nunca vai ter um bom dia. Você tem que começar o seu dia levantando-se na hora. Não pegue o seu telefone enquanto não tiver feito essas 2 coisas. Eu acredito que a maior razão pela qual as pessoas têm dias ruins é porque elas veem mais o que os outros estão fazendo, ao invés de ter foco e disciplina na sua própria vida. Foque em você primeiro. Isso não é orgulho, é amor próprio. Como é que é, Canuco? Como é que é, mais velho? Estás bem ou quê? Epá, estás a ver, estou aqui com a manta do meu puto, man. Estou-te a Yeah, ver, mas estou-te a estou ver. bem, mas estou bem melhor que ontem, man. Yeah. Ya. Ontem estava duro. Estavas mais aflito, né? Yeah. Hoje já estou tipo a 70%. Amanhã deve estar já a 100%. Ok, está good. Olha, para quem não sabe, o Prod está aí a recuperar de uma gripezita de leve e mesmo assim está aqui para cumprir o compromisso. É isso que faz a diferença entre aqueles que parecem e aqueles que são, de facto. São nessas parecem pequenas atitudes, mas são bem grandes. Tipo, são aquelas que contam, porque há o sentido de compromisso, sem nunca pôr em causa a saúde, de facto, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, é mesmo a saúde, mas a gente sabe que quando é que o corpo pode aguentar. Ainda eu há dias fiz um live de 30 horas, o pessoal estava já quase a pensar que eu fosse morrer, mas a grande verdade é que o ser humano tem uma capacidade de aguentar, sei lá, não sei quantos dias sem comer, não sei quantos dias sem beber água. E a grande verdade é que às vezes a gente não conhece os nossos limites. Mas vou começar primeiro. Eu quero agradecer em primeira mão a todos aqueles que fizeram parte deste último live que eu fiz durante o fim de semana. E vou dizer o nome de toda a gente que aqui passou antes da malta começar a nossa conversa. Quero agradecer ao Gangsta, quero agradecer a Stella e o bem-vindo, quero agradecer ao Ivan Alexei, a Liriane, a Maria Borges, ao Anderson Mário, ao Cotingo, Bruno M, Constantino, ao Cota Maia Cool, Walter Ananás, DJ Nelasta, ao Marco Vitor. Está em falta aqui o Pizzy Boy, que estamos em dívida, neste caso, mas ele estava aqui na lista. O Bruno AG, o DJ Babo, o Guilherme, ao Gilberto Figueira, ao Pastor Rosário Neto, ao Vitor Hugo Mendes,
ao PT Bruno Samora, ao Cota Riquinho, ao Padre Denis Bezerra, ao Pastor Ismael Sebastião, a Thelma Lee, ao DJ Wall G, ao Leo Príncipe, ao DJ Tafinha, ao G Tafinha, hoje já levando o coco também já, e ao Gilmário que fechou a cena. Isso para dizer que com eles e com todos vocês que estão aí em casa foi possível para fazer essas horas todas, porque iam dando sangue, iam comentando. A dada altura parecia que o corpo não aguentava, mas o espírito estava forte e por acaso foi do bem. Nós amanhã vamos ter as listagens finais daquilo que são as doações todas que foram feitas. Vamos querer fazer isso no dia 1 de junho. É que vamos de alguma forma fazer as doações, quiçá por Luanda, porque Luanda ainda continua com essa cerca sanitária. Vamos ver que se os caminhões conseguem passar para Benguela e outros sítios. Eu fiz um acordo com a Angomart que nós vamos continuar a receber doações até dia 1. Deram-me uma outra conta do Banco BIC, que eu já vou postar aqui daqui a bocado. Mas hoje é dia de prodígio. Prodígio, tu já sabes como é que a cena funciona aqui, em termos de... A malta conta life story. Não é simplesmente para falar de carreira, é tipo o outro lado que acontece. Então deixa-me agradecer-te primeiro. Não foi fácil, mas sei que tu estás aí imbuído a trabalhar, tipo, nunca estás parado, e já vamos perceber várias coisas. Mas primeiro quero-te agradecer a tua presença aqui e dizer que é uma honra poder contar contigo no Talk to Me e falares um bocadinho daquela parte que não se fala tanto, que é a parte de como é que tudo começou, como ser humano primeiro, antes do artista que és hoje. Então, obrigado, irmão. Não, obrigado também pelo convite. E esses últimos dias tenho estado um bocado off do telemóvel, porque eu tenho, primeiro, sou asmático e depois tenho bronquites e essas cenas, e quando o clima muda, eu por norma passo mal, estás a ver? Só para dizer que não é Covid, para não se preocuparem, ainda não é Covid. Então estava a passar esta fase que normalmente passo 2 vezes por ano. Eu já sei o que fazer, a minha cota trata disso desde que era puto, é vaporização, é só ter cuidado com o que como, não ir à rua, fazer vaporização antes de dormir. 3 dias, 4 no máximo, isso passa. Então já vou no 3º dia, já estou-me a sentir bastante bem, e obviamente estar aqui não é uma coisa que de forma nenhuma ameaça a minha condição física ou a minha saúde, né? Então essa hora ia estar a ver filmes na Netflix, não ia estar a fazer nada mais construtivo do que isso, para ser sincero. Não ia provavelmente estar a aprender as cenas educativas do Netflix que eu tinha que ver, já as vi todas, ou até onde sei. Então provavelmente estava só a ver entretenimento, o que não ia contribuir de nenhuma forma mais do que o que a gente vai fazer hoje. Por isso, muito obrigado, porque eu acho que esse tipo de papos que vamos ter, eu estou aqui a tentar pensar como é que se diz isso, quando uma coisa humbles you down, estás a ver? E makes you humble. Em português a tradução é humilha-te, mas isso soa estranho, soa tipo rebaixar, mas na verdade é o que é, estás a ver? Quando uma coisa diminui ao tamanho que tu realmente és, estás a ver? Então, muito obrigado. Olha, antes de ir para as tuas perguntas e tudo mais, eu gostaria de contar aqui uma cena que eu acho que já não lembras, mas foste a primeira pessoa, sem sequer ouvir o Massa, sem sequer ouvir nada. Eu não sei onde é que eu vi que eu estava a gravar, mas eu ainda nem sequer estava a gravar o meu primeiro álbum a solo de originais. Desculpa. E ofereceste-me num show de fim de ano, acho eu que foi em 2012, ok? Fizeste um show na Marginal e ofereceste-me dinheiro pelo master do CD.
Yeah, não sei Yeah, se yeah, lembras yeah, yeah. dessa conversa. Disseste, Não, quando perfeitamente. lançaste o teu primeiro... Foi no Réveillon Milionário que vocês não estavam para vir Yeah. e vieram de uma forma milagrosa. Fizeram aquele. Lembro-me até do clipe que foi feito, que depois passou no Afro, que vocês estavam na praia, tu e o NG, e mandaram um vídeo a Let 'em confirmar, a know. dizer. Yeah. Yeah. E disseste-me quando lançaste o teu primeiro CD, eu vou lançar, e eu nunca me esqueci disso, porque, mostraste uma crença estranha naquilo que é o trabalho de um gajo, que é a minha visão, e nunca podia ter passado sem dizer isso. Muito obrigado, porque nem tem a ver com business, nem tem a ver com nada. Tanto é que há muita gente com quem trabalhamos e hoje se calhar não tem uma relação tão boa, e é bom ter uma pessoa que já trabalhamos juntos, de facto, mas hoje em dia podemos sempre pegar no telefone, fazer uma chamada e dizer, olha, como é, quero-te no meu live, fechou, estás a entender? Porque existe a sensibilidade do respeito não foi quebrada de maneira nenhuma. Então esse tecido, essa placenta do respeito entre nós é muito grande, e eu acho que é vitalício. Gostaria de te agradecer, essa história é verídica. Me ofereceu-me dinheiro antes de ouvir o CD. O CD não existia, eu nem tinha começado a gravar, mas já disse, I got you. Então, muito obrigado, Big Bro. Estamos aqui. Let's Não, get it. tá tranquilo. Olha, obrigado por tomar a iniciativa de tocar nesse point. A grande verdade é que há aquelas coisas que sente-se o cheiro das cenas. Tipo, o meu cota sempre diz que o meu avô era agricultor e ele não tinha curso de agronomia, mas ia com o rapaz das sementes e ele é que dizia onde é que ele tinha que pôr a semente. Aqui, põe aqui, põe aqui. E ele perguntava ao cota, como é que tu sabes? É a tal cena que é mais forte do que o saber, que é a intuição, que é aquela coisa, I just know. O I just sentir. know, quer dizer, o sentir que está aqui. E naquela fase, e há uma energia que continua até hoje, que é muito forte. E vamos chegar aqui à história do jato, quando a gente vem para Luanda, que é uma cena tipo brutal que aconteceu, inusitada, mas olha, vamos chegar lá. But first things first, é o seguinte, mano, eu começo sempre a perguntar aos meus convidados, real talk, tipo, nome completo, tipo, o que está lá no BI, data de nascimento, local de nascimento, what dad used to do in terms of professionally when you were born, e quantos brothers é que já encontraste. Para depois começarmos na school. Isso deixa-te já free para tu cuspires aí só essa primeira fase, né? Nasceste, quantos manos é que encontras, o teu nome do BI, e quantos brothers é que encontras, para depois começarmos na school. Osvaldo Muniz, 28 de dezembro de 1988, Luanda. O meu pai trabalhava na Cuca. Ok. Trabalhou na Cuca a vida inteira. Eu acho que ele nunca trabalhou noutro sítio. Tipo, ele aposentou-se na Cuca, trabalhava no laboratório da Cuca. Sou o último filho. 5 rapazes, uma menina. A minha cota... estou muito próximo da câmera, desculpa. A minha cota era dessas... como é que se diz? Era muambeira. Ok. A minha cota viajava, ia para a China, essas cenas assim, Brasil, África do Sul, everywhere, até ter um problema de ácido úrico, que eu tenho também dos dois lados. O meu pai tem, a minha mãe tem, então eu também tenho bué dores nos joelhos, e sei que, como se não tiver minha alimentação a dada altura, isso há de me dar grave. Mas pronto, era suposto dizer o nome dos meus pais também?
Não, isso é facultativo. Podes dizer Yeah, ou não. yeah. Isso Não, mas Rosa Muniz e Domingos Muniz. Yeah. ok. Yeah. Então a minha cota bolia nesse mambo. Era para falar de escola também? Não, da escola vamos começar agora. Tipo, Ok. aí vamos começar tipo o talk com algumas perguntas minhas. Quando nasceste, em que bairro é que os cotas viviam, nesse caso? Prenda. Bairro do Prendo. Sempre o Prendo, ok, Yeah. ok. Já o Prendo. Yeah, ok. Nesta fase, tu és quer dizer, o caçulo, né? Quer dizer, foste considerado tipo o filho da velhice ou ainda não? Ainda não. Ah, Já, um bocado estranho, porque o facto é que eu não sou o último filho dos meus pais. Os meus pais tiveram mais um filho que acabou por falecer, o Bruno, que nós éramos tipo gêmeos, tínhamos muito pouco tempo de. Sabes que as mulheres, depois de terem os putos, ficam bem férteis, né? yeah. Então, logo a seguir de eu ter nascido, a minha cota engravidou do Bruno. O Bruno faleceu, tanto é que eu dei o nome dele ao meu filho. E então é um bocado estranho porque eu não sou bem o caçula, estás a ver? Então sou tipo uma criança meio problemática, porque sou tipo, tem um título que não é bem meu, estás a ver? Então, acho que é por isso, acho que é por isso que eu tenho essa habilidade de coisa. Acho que é por Justifications. isso. Yeah. Não, tá good. Olha, Acho que é Cano, por isso. tu, os primeiros 5 anos ali, tipo, no Prenda, tu te recordas das brincadeiras que fazias antes de ir à school? Se no teu tempo ainda deixavam-te brincar na rua, conforme epá, back in the days, que se podia ainda brincar na rua sem haver tanta preocupação dos pais. Estou a falar mesmo antes de bazar para a escola, tipo, dos 3 aos 5 anos, lembras-te das brincadeiras que fazias antes de ir para a school, mesmo, antes dos 5 anos? Lembro-me. Acho que eram as mesmas brincadeiras. Quer dizer, hoje em dia se calhar já não são as mesmas, né? Mas era bica-bidão. Eu gostava bem daquelas brincadeiras meio terroristas, sabes? As do chumbo, com um gajo que rebentava mãos na parede e parecia que tinham. Eu adorava esse tipo de brincadeiras. Eu também fazia bué fisgas. Eu adorava fisgas, mas não adorava esconder-me. Os grampos, né? Havia uma cena que eram os grampos que tinham um elástico e um... Estavas a falar da cena dos grampos. Eu lembro-me que na minha fase, eu lembro-me que o pessoal brincava a passarem miúdas, a passarem pessoal, todos os dias ficavas às escondidas e atirava-se aquilo. E nunca foste apanhado, tipo, nessa fase? Já fui apanhado muitas vezes, mas era uma cena que eu não conseguia resistir. Apanhavam-me, davam-me nos cornos, mas eu voltava a fazer. Era muita adrena, man. Sei lá, man. Um gajo era uma back outlaw. Se calhar olha, havia duas cenas. Eu venho de um lar bem específico. Tipo, a minha mãe é bué rígida. Ok. Super rígida. A minha mãe, eu costumo dizer que eu sou filho de uma mulher machista. Ok. Porque é a minha realidade. E o meu pai é um liberal sem limites, estás a ver? O meu pai é daquelas pessoas. Está a dizer quando por norma é o contrário, às vezes, né? Às vezes quem é o... Nas casas, nos lares africanos, por norma, né? Generalizando, claro. Então, o que acontecia? Eu podia fazer a asneira que fizesse, ser apanhado, e a única coisa que eu tinha que fazer era calcular o tempo do meu pai chegar a casa, porque o meu pai era contra bater em crianças.
Então, se eu conseguisse controlar o tempo do meu pai chegar a casa e chegar ao mesmo tempo que ele, eu estava safo, estás a ver? Então, apanhei muito, ainda assim, né? Mas, de qualquer forma, eu sabia que tinha esse trunfo, estás a ver? Essa proteção, né? Então, isso fez de mim um gajo terrível. Imagina, estou olhando para a tua cara, já estou imaginando. Um gajo era terrível quando era puto. Ok. Mas mudei bué, bué estranho. Mudei bué porque, mesmo às vezes eu estou a falar com a minha cota e a minha mãe às vezes estamos pausados e ela diz: Ih, ficaste pessoa. A minha mãe usa as expressões bué dela. E a minha mãe fala pouco, tipo. Então eu tenho que mais ou menos ler entre as linhas do que a minha mãe quer dizer. Tipo, people diz que eu sou profunda, a minha cota é profunda, minha cota tem dicas lixadas. Então, ela quando diz isso, eu acabo depois por perceber o quão inflexível eu era como pessoa, o quão duro eu era como pessoa. Para hoje, eu chegar a aceitar e a conviver com coisas que eram impensáveis para mim, se calhar, há uns anos atrás. Ok, Mas olha. acho que também tem a ver mesmo com a vida, né? E maturidade. Sim, estou de acordo contigo. Acho que a gente vai se moldando as personalidades. Há pessoa que mantém. Eu, por exemplo, tenho uma cena que pessoas que cruzam comigo, que conheceram-me pequeno, reconhecem-me logo. Não tenho tipo dúvida que esse é o fulano. Há qualquer cena aí na fisionomia que eles viram com 10 anos, vêm-me hoje, não têm dúvidas. Então, tu és o. E há pessoas que não, que a gente, tipo, não, a cara muda e há características que mudam. E há isso em nós, é o fascinante no ser humano. Caminhando para a cena da escola, a tua primeira school, quais eram as condições, onde é que era e quais eram as condições que a school tinha? Se tu te lembras, tipo, aí com 5, 6 anos, onde é que foi a primeira escola que tu basas? Se não me engano, 28 de agosto era o nome, acho eu. E a escola era simples, não era too bad, não vou mentir, era normal. Não era tipo essas schools que os putos não têm carteiras e tudo mais, era uma escola normal. Okay. Então, it was cool. A escola era normal. Primeiro, não, estou a dizer porque eu tenho imagens das escolas da zona que eram bem precárias, estás a ver? Então eu estava mesmo aqui a tentar não estou a rir por causa disso. Sabes o que é que acontece? É uma cena tipo retórica aqui nas entrevistas. É que o que é que acontece? A gente pergunta essa cena e quem está do outro lado tem essa tendência de dizer exatamente o que tu disseste. Não. A minha school tinha. E quem não tinha também para e diz, não, a minha não tinha nada. E a única questão aqui é o seguinte, cada um tem a sua reality e esse é o fascinante da cena, que há histórias que se repetem, porque há pessoas que viveram em realidades, em anos parecidos, em realidades iguais. Há até pessoas do mesmo bairro. Eu tive aqui gente que eu entrevistei, estava toda a gente a bater escola 8, escola 8, escola 8, escola 8, e de anos diferentes. Com o fim e ao cabo. Então, é por isso que eu me estava a rir, que tipo, it's all good, porque eu a primeira escola que eu fui, eu levei o meu banquinho, foi na Cala, levei o meu banquinho para a school. Porque... eu se calhar, não lembro de ter levado, não levei. Não levei. A school era uma escola, obviamente, era uma escola humilde, né? Okay. Era uma escola, mas era normal, era uma escola normal, mas também eu tenho poucas lembranças disso. Então, eu demorei a responder porque o facto é que a escola era normal aos olhos de uma criança que vivia numa casa de madeira no Prenda. Percebes? Okay. Então, eu não, do pouco que lembro, eu não tinha, não conseguia fazer um julgamento geral para aquilo que encontrava lá, porque eu não lembro vividamente disso. Então, porque eu estudei acho 4 anos e depois vim para Lisboa. Estás a ver? Então, eu estava aqui a tentar lembrar, mas as lembranças que eu tenho é normal, era uma school em dia. Estou já a ajudar-te aí a escrever as tuas memórias. Depois de hoje,
Vou-te mandar o live para começares a pôr isso no papel. Yeah. Sabes que eu estou, sabes, ainda bem porque eu estou a filmar umas cenas que passam por isso e agora estás-me a fazer pensar. Ok? Yeah. It's good, it's Yeah. good. Depois manda só os meus direitos para cá, tipo de fazer lembrar. Coisa bem leve. Coisa bem leve. Yeah. Olha, esses 4 anos que passas, nesse caso, é dos 5 aos 8 até teres 9 anos, Yeah. tu revelas que vens de origens bem humildes, neste caso. Tu, naquela altura, qual eram os sonhos que tu tinhas? Tu, um rapaz com 8 anos, 9 anos, tu tinhas o sonho aqueles sonhos normais que as crianças tinham, que às vezes, hoje, quando a gente lembra-se destes sonhos, diz, eu queria ser mesmo bombeiro, e eu queria ser cozinheiro. As meninas, às vezes, querem ser governantas, donas de casa, querem aquelas profissões que estão perto, nesse caso. No teu caso em particular, tu sonhavas em quê? Qual é a primeira idade que tu te lembras, tinhas um sonho de dizer assim, eu quando for grande quero ser aquilo? Já nessa altura, antes de Bazar de Angola, já tinhas esse pensamento ou ainda não? Eu mais uma particularidade, esse bem, apesar de vir de uma família bastante humilde, a minha cota, os meus cotas são bem batalhadores e tipo, eu quando era puto, eu tive a maior parte das cenas que os putos tiveram, no mínimo do possível, tá a ver? Videogames, like, tipo, bola de futebol, tipo, se eu quisesse alguma cena, fato da seleção, se eu quisesse alguma cena, tipo, eu ia ter, tá a ver? Obviamente não a Lagardé, obviamente, não era possível, mas os cotas esforçavam-se bué. Depois a minha cota, como viajava bué, tipo, sempre dava o jeito de trazer the latest gadgets. Yeah. Mediante ao que era possível no bolso dela, né? Yeah. Eu não lembro de antes da música ter pensado em fazer outra coisa. Eu lembro-me que quando eu era mesmo puto, eu tinha muitas cassetes. E eu lembro-me que quando eu cheguei a Lisboa, que eu é que tocava nas festas dos mais velhos. Eu dançava bué. Quando era puto, dançava muito. Tipo, dançava bué com o duro, principalmente. Ah, é? Yeah. Dançava bué. Eu nem acredito que eu não sei dançar com o duro hoje. Eu dançava muito com o duro. Então, eu é Perdeste que o jeito. tocava. Não, pá, perdi, tipo, bailo samba, esses mamos, assim, mas com o duro, acho que fico envergonhado, porque acho que estou-me a mexer muito. Não sei, é uma coisa aqui dentro que não me permite fazer movimentos bruscos. Mas já. Mas já. Então eu lembro-me que uma das minhas paixões era tocar, porque eu tocava nas festas dos mais velhos. E eu lembro-me que, tipo, quando eu tinha 11 anos, eu tinha um Walkman que eu usava. Eu tinha uma mala cheia de cassetes. Estamos a falar tipo de 97, 98. Eu tinha uma mala cheia de cassetes e eu tocava nas festas de família. E alguns anos depois, durante a minha puberdade, eu tornei-me muito antissocial. Então eu lembro-me da minha irmã ir a festas e eu não ir, e ela dizer-me que eu não podia fazer isso, porque toda a gente estava à espera que eu fosse para tocar, e eu distanciei-me bué da família porque eu fiquei antissocial mesmo, e não gostava deixei de ir aos convívios. Quando os convívios fossem no meu cubico, eu estava no quarto com os fones. Mas há algum motivo em especial ou essa tua ligação com a música e entravas no teu mundo e não querias tipo ter contacto com o pessoal? Rap tornou-me um bocado antissocial pela forma como entrou na minha vida. Tipo, eu fazia bué freestyle. Eu não comecei com música, comecei com freestyle. Eu fazia freestyle só para gozar com as pessoas. Tipo, eu gozava com o people, para estigar, estás a ver? Ok. Eu vi algumas entrevistas tuas com o Gilmário em que tu tocaste nesse ponto do humor, que tinhas essa veia também criativa em termos mas com sentido de humor, nesse caso. Ok. Fazia tipo, imagina, eu passava o dia todo a gozar com alguém a rimar, estás a ver? Tipo, o dia inteiro, se fosse possível. E daí comecei a fazer freestyle
E imagina, eu saía de Sintra até o Rocio, a Pica, no comboio a fazer freestyle. E tornou-se um bocado aquilo que eu fazia, tornou-se a minha identidade. E com isso, estamos com os rapazes, fiz o meu primeiro grupo, chamava-se Távola Redonda, e éramos bué putos. E com isso, rap invadiu a minha vida como lifestyle e mudou a minha forma de vestir. Eu era Betinho, comecei a vestir roupas que a minha família não aprovava, então eu estava cansado de ir tipo, a uma festa e dizerem vá, levanta as calças, ou essa roupa está muito larga. Não, just sick of it. Sei pá, está tudo bem, eu entendo, né? E eu até respeito, sempre fui bué respeitoso, mas já eu tinha noção que eu era dependente e tinha que seguir algumas tempo. Era o que estava a passar na minha vida e estava a tomar conta da minha vida de uma forma incontrolável. E aí eu parei simplesmente de frequentar ambientes familiares. Agora, De todo. vamos só recuar aqui, tipo uma beca, como tu dizes. Curto essa tua expressão que nunca mais ouvi. Que é como é que se proporciona a tua saída de Angola acho que sais com 8 anos, é isso? 8, 9 anos? 9, 10 anos. Como é que isso acontece? Como é que isso se proporciona? E estamos a falar de que ano? Neste caso, 97, 97, 98. Como é que isso acontece, Pro? A minha irmã mais velha, Paula, vivia cá e o meu irmão Zé Manel vivia cá e o nosso primo, como irmão mais velho, que era o mais velho da família aqui, o Tony, também já viviam cá, então, e sem contar com tios e tudo mais. Então, Angola estava a passar pelo que estava a passar na altura e eu não sei os motivos exatos, mas com o passar dos anos eu fui percebendo que um bocado aquilo pesou, a balança pesou para a minha saúde também, porque eu estava sempre hospitalizado em Angola. Eu passei muito mal, eu dou-me muito mal com o calor. Ok. Por isso, quando o tempo muda, visto agora chegamos ao verão, quando o tempo muda, eu vou abaixo. Então o que acontece? Nós estivemos em todo lado, curandeiros, médicos, medicina tradicional, tudo, mano. Eu tinha convulsões atrás de convulsões. A minha saúde era muito má. Então eu acredito que essa foi uma das maiores razões. Quando era puto não percebi, porque eu estava a pensar porque é que a minha mãe viria tirar o filho mais novo de perto dela, né? E foi uma cena que durante muitos anos me fez espécie e até prejudicou durante muitos anos a minha relação com a minha cota. Porque eu, a minha cota e o meu pai somos tipo 3 amigos, estás a ver? Então, mas acredito que para além da minha saúde ela se calhar via a criança que eu era e via que seria um ser humano que não se ia dar tão bem em Angola. Eu acho que ela previa isso, porque sempre fui uma criança muito específica. Para teres noção, o meu pai tinha produtos do laboratório da Cuca em casa e eu tinha um tio, tenho um tio que tinha chegado da província de Malange e ele dava-me carolos quando mandasse fazer alguma coisa e eu demorasse e tudo mais. E eu estava passado com o gajo. Putos, para quem está aí da nova geração, carolos são cocos, já? O gajo dava muitos tantos cocos. E um dia fartei-me do gajo e o gajo pediu-me para lhe fazer um chá e eu, em vez de açúcar, pus ácidos fólicos, se não me engano. Ei, caraca. Ia matando o gajo. Ia-lhe matando. O gajo começou a espumar da boca, levaram o gajo para a clínica e o caraças. Eu fugi, depois voltei na hora de trabalho do meu pai e contei a história ao meu pai. E o meu pai mandou-me para o quarto e tal. E daí ficou, eu já não lembro do resto da história,
mas sei que estive em Luanda há uns 2, 3 anos atrás e eu perguntei se ele lembrava e ele não se lembrava. Ah, é? Yeah, ele não se lembrava. Mas não lhe contei o que era, não lhe contei, não lhe lembrei, né? Yeah, não lhe lembrei que já lhe ia tirar a vida, né? Yeah, mas patês, yeah, eu sei, mas alguém disse que não mata, mas tinhas que ver a quantidade que eu lhe pus, né? Mas já, o meu objetivo era fazer com que não mata, ele matasse. Mas já, e isso para dizer, isso é uma pequena história, não faz ideia das outras grandes barbaridades que eu já fiz quando era puto. Então, eu acho que a minha cota sabia, de alguma forma, que numa sociedade conservadora pelos motivos errados, eu não me ia dar muito fixe. Yeah, não me ia dar muito fixe. E hoje, quando fico muito tempo na minha terra, que é o país onde eu quero viver, é o país onde eu quero que os meus filhos tenham oportunidade de viver, eu entendo porque é que ela fez isso. Eu entendo cada vez mais a minha personalidade, a minha persistência em que a verdade seja dita, a minha persistência em dizer os meus erros na praça pública, em admitir as porcarias que faço, em dizer que não sou perfeito e há muita coisa que eu não tenho jeito. Há coisas que eu insisto em fazer, porque às vezes eu sinto que eu devia fazer, mas há mesmo coisas que eu não tenho jeito. Então eu acho que a minha cota tinha essa noção antes de toda a gente, por isso é que ela de alguma forma me tirou da Agora, Angola. diz-me uma coisa. Sais da banda, vais para a Tuga, uma realidade completamente diferente, com as várias estações, né? Se aqui tinhas um problema com a cena do calor, aqui tens tens as 4 estações a Yeah. funcionarem, ora muito calor, ora muito frio. Essa também foi uma adaptação a isso. E adaptação tu ficaste logo inserido dentro de uma comunidade em que havia bué de blacks ou não, tipo na situação da escola em si. Como é que foi a tua adaptação em relação ao tempo e em relação a essa questão racial da school? Como é que foi isso? Yeah. Foi muito complicado sair da casa da mãe para a casa da madrasta. Foi muito complicado, mas graças a Deus era puto e os putos são muito mais flexíveis e têm uma imunidade muito maior à maldade, né? Visto que a noção das coisas é bem menor, por isso é que os putos conseguem ter febres de 40 graus e se um gajo tiver uma febre de 40 graus, um gajo nunca mais respira, né? Então eu acho que tive a sorte de ter vindo puto, mas foi muito difícil, era uma altura em que, obviamente, os grupos não estavam tão, não vou dizer misturados, mas não estavam tão próximos. Se hoje em dia ainda existe uma falta de balanço tão grande, imagina 20 e tal anos atrás. Estás a entender, Big Bro? Então, foi... Como é que foi para ti? Como é que tu lidaste com isso? Tu antes, na banda, exteriorizavas as tuas cenas com base nesses formatos que tu estás a chamar de maquiavélicos. Exteriorizavas esse mamo. Como é que, numa nova realidade, como é que lidavas com o teu eu nessa fase que tinhas vontade de fazer mamos, mas que ao mesmo tempo percebias, ok, aqui não está o velho, se calhar, para me amparar os grupos, como se diz, não tens o pessoal. Quer dizer, como é que exteriorizavas essa tua vontade? Porque eras uma criança irrequieta e com vontade de fazer cenas. Como é que lidavas com isso? Estou bem curioso em saber como é que lidavas com essa nova realidade. Tem uma certa bipolaridade sobre a minha pessoa que muita gente não sabe. Eu sou uma pessoa um bocado não, de extremos. Só que eu consigo
e eu tenho tal controle por norma daquilo que estou a viver. Então, o que é que se passa? Quando eu chego a Tuga, obviamente que não posso fingir que foi o fim do mundo. Não. Foi difícil porque tu estavas a comparar automaticamente a quem cá estava. Foi melhor do que de onde eu estava a vir. Mas a dificuldade é olhar para o lado quando és puto e ninguém te vai dizer, explicar, olha, tu não deves roubar porque a tua cota trabalha nas limpezas e ganha o suficiente para pagar renda, as contas e um bocado mais. Então tu não vais ter os tênis da Nike, mas todos os teus colegas, ou a maior parte dos teus colegas, têm tênis da Nike, normal. Então, como isso não te era explicado, como não, tu chegas aqui numa terra e não havia uma inserção social, não havia o psíquico dos putos não era tratado, porque os cotas eram menos importantes. Os cotas vinham para aqui bulir e ter a certeza que os putos comiam. Por isso não dá para we can blame, não dá para culpá-los. Era o que eles sabiam. Okay. Mas já nós chegamos aqui, cotas que na banda eram médicos e advogados, e chegaram aqui para abolir nas obras. Estás a entender? Então, tu acabavas por levar com um choque de realidade que obrigava-te ou a sair da linha totalmente muito rápido, ou metia-te mesmo na linha de uma forma que tu nunca mais conseguisses sair. Então, o que aconteceu comigo foi, nos primeiros anos da school, fazia as malandrices, como todos os putos fazem. Era muito traquina, mas tinha grandes notas. Sempre tive grandes notas. Estudando ou não, sempre tive grandes notas. Então, o que aconteceu foi que, na altura que eu estou a entrar para a minha puberdade, entre os meus 11, 12, 13 anos, o rap entra na minha vida de uma forma muito forte. Então, os caminhos estavam a aparecer, os caminhos da delinquência, os caminhos de blá blá blá, foram todos interditos porque o rap entrou na minha vida. Então, a gente gravava quase 7 dias por semana. Então, não havia espaço. Acho que é aí que morre a minha traquinice, estás a ver? Porque já não havia espaço para ir fazer porcaria. Ok. E diz-me uma coisa. Nunca mais. Nunca. Diz. Não. Podes continuar tipo nessa linha de pensamento, mas quero que tu depois me digas que rap era esse que passaste também a ouvir, que te inspirava a criar coisas originais. Era rap em português, rap em inglês? Qual era a cena? Quem foi o teu primeiro grande ídolo? Ou nessa fase, para também meter-te na linha daquela altura? O meu irmão, a pessoa, na verdade, responsável por eu cantar, ou uma das pessoas que tem uma grande parte da responsabilidade, é um dos meus irmãos mais velhos, é o Luís, que vive em Londres. O Luís ouvia muito rap. Na verdade, o Luís foi rapper quando era puto, e ele era dos irmãos que o que ele faz, eu queria fazer. Então, o Luís fazia rap em Angola, tinha um grupo de rap em Angola, mas eu não gostava muito do rap dele, eu não gostava. Era um rap muito pensativo, estás a ver? Era um rap bem pensativo, e eu se calhar por já ser uma pessoa introvertida, sempre gostei. Eu gosto de cenas tipo palpáveis, estás a ver? Então sempre gostei de pessoas que me pintassem fotografias que eu conseguisse tipo me relacionar e sonhar com aquilo, estás a ver? Então, mas de qualquer forma ela apresentou-me ao CD do Gabriel Pensador, o que tinha o Marizinha, senta Mari, apresentou-me a esse CD. O clássico, esse é... Esquece. Aquele apresentou-me ao CD do Big,
2 CDs do PAC na altura. Isso era o que mais tocava no meu cubículo. Mas depois ela apresentou-me o CD do Bossa AC, não, do Black Company primeiro, dos Black Company, Filhos da Rua, e depois o Manda-Chuva, do Bossa AC. Do Bossa, Aí a minha vida começou a mudar, a forma como eu pensava e tudo mais. Só que depois disseram-me que o CD do Bossa AC tinha sido gravado nos Estados Unidos e não sei o quê. Então fiquei uma beca malaica, fiquei tipo, man, fuck that, tipo, quando é que eu vou gravar nos Estados Unidos? Tipo, fiquei um cojeiro, e o filme, tipo... Ok, tipo, esse gajo tá noutra dimensão. Então, depois, comecei a ganhar um bocado de mais vontade de levar a sério quando eu vi. Eu tinha uma tape de Street Niggas, que era a clique onde a Força Suprema fazia parte. E eram bué de niggas e tipo, tinha bué bradas talentosos e tipo, eu ouvi a tape e fiquei tipo, yo, that's what I wanna do. E quando eu ouvi, por mais incrível que pareça, eu acho que as nossas burradas devem ser mesmo feitas quando nós somos putos, a não ser aquelas coisas que a gente não tem controle. Mas ainda bem que eu fiz tudo o que tinha para fazer quando era puto, porque eu lembro-me de ter ouvido o NGA pela primeira vez num som bué asneirento, tinha bué asneiras. E eu sou bué asneirento. Eu digo bué asneiras. Já nem tanto como quando era puto, obviamente, mas só digo asneiras. E eu tipo senti, yo, that's what I'm... É isso, estás a ver? É isso, quando tu és livre de... Te identificaste logo com aquilo, não é? Porque não tinha filtros e eu tinha noção que era uma comunicação de um jovem adolescente rebelde por estar longe do seu habitat, a forma como a sociedade não vou dizer recebia, mas a forma como um homem negro, um jovem negro, um gajo entra num supermercado e é automaticamente seguido. Obviamente, a gente sabe que essa história tem 2 lados, né? E não existe razão absoluta, mas de qualquer forma, para quem não entra na loja para roubar, por exemplo, é bem complicado. Então, eu tinha noção que aquilo era típico de um adolescente, de um teenager, estás a ver? Então, olha, estamos a chegar aqui ao final da hora, porque eu entrei mesmo às 21. Se tu quiseres, para não quebrar o raciocínio, eu quebro o vídeo e entro logo, tipo... É melhor. 20 seconds. Pessoal, estamos back. Segunda parte da conversa com o Prodígio. Está a ser interessante. O homem do Prenda, que depois foi para o mundo, começando por Lisboa. E já estamos na fase de Portugal neste momento. Onde é que eu estava? Então eu tinha noção que com o passar dos anos nós íamos nos autolimitar e nós íamos ter noção do que era certo e do que era errado para nós e depois para o mundo. Então eu sabia que era isso que eu queria fazer. Foi aí que o meu fogo pela música realmente começou a acender. Ok. Estás nessa fase, tu ficas em Portugal quanto tempo antes de dares o salto para a Inglaterra? 8 anos. 8 anos. Ok, ainda ficas 8 anos desse processo todo. 8 anos. Eu vou fim de 2003, acho eu, para Londres. Ok, diz-me uma coisa. Estás nessa fase em que vês a linha que o NG está a seguir, identificas-te com a cena, mas há uma clique que são mais pessoas que estão ali. Tu tinhas um grupo teu, da tua própria clique, naquela altura, que era digamos, o teu pessoal, tinha algum nome específico para essa crew?
Távola Redonda. Ok, ok. Eram quantos? Éramos cinco MCs, mas não sei quantos associados. Uma crew completa. E nessa altura já gravavam tipo cenas em mixtapes e nesse processo já tinham esse andamento de fazer isso? Vou dizer como é que a gente fazia. Yeah. Nunca lançamos nada oficial, mas o que é que a gente fazia? Tem uma cena que chama Centro Lúdico, que é basicamente uma mediateca. Ok. Esse Centro Lúdico também me salvou. O que é que a gente fazia? A gente, tipo, aquilo tinha um gravador pré-histórico que gravava de uma cassete para outra. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Tínhamos que ter o instrumental numa cassete e uma cassete limpa, virgem. E o que a gente fazia, aquilo só tinha uma mic, só tinha uma entrada. Então, nós tínhamos que gravar a música inteira num take, de uma vez. Então, se alguém falhasse, tinha que se gravar tudo de novo. Uau! Estás a entender? Então, tipo, eu estou a gravar o meu verso está a acabar e nós tínhamos técnicas tipo de virar o mic para outro rapper que tivesse a seguir, estás a ver? Era desgastante, era frustrante, mas valia a pena e eu... Mas então, vocês escreviam as cenas tipo para haver menos enganos ou como é que é? Tipo, tinha que estar... qual era o formato de não falhar? Quer dizer, era estar escrito ou tipo... tinham que tipo training até dizer, ok, estamos ready e agora vamos. Nós ensaiávamos uma beca e nós tínhamos um brada que é o que mais falhava, então a gente metia sempre como primeiro na música, que metíamos o gajo a gravar primeiro, porque como o gajo falhava bué, irritava bué se o gajo estivesse no fim, tu tivesses feito a tua parte fixe e depois o gajo fosse falhar, estás a ver? Então a gente metia o gajo sempre no início da música, estás a ver? Quem é o brada? Ainda te lembras? Claro que te lembras, mas não, lembro. Ainda são bradas hoje, esse people dessa primeira crew? O que eu tenho mais, a pessoa da clique que eu tenho mais contato é o Nhuca, o Johnny. Ele tá cá na Tuga ainda, e sempre possível a gente se vê, quando tem shows na cidade dele. Ele é o homie, aquele é mesmo o homie. Mas desligaram-se da música, esse people? O Fernando continua, mas ele mudou de nome artístico. Eu estou aqui a tentar lembrar. Não queria dizer a coisa errada, mas não. Tem um que ainda faz música. Ficou bom tempo sem fazer e voltou a fazer. Está na Inglaterra. O resto do people seguiu as suas vidas. Ok, tá good. Então, estavas nessa fase de gravar dessa forma, era uma clique. Quando é que tu conheces de facto, mesmo o MG, havendo aquela identificação, como é que foi a primeira fase de química? Houve química logo a princípio tua para com ele, né? Sendo ele mais velho. Como é que isso acontece? Eu conhecia já o Don G, a mãe do Don G era a esposa de um dos meus primos mais velhos. Ok. O meu primo como irmão. Então eu passava muitas férias na casa do Don G. Então já conheci o Don G. Don G é meu primo praticamente. We go way back. O NG conheci-lhe num show da Força Suprema. Fui assistir um show com a minha clique e levei uma cassete para eles ouvirem. Foi aí que conheci o NGA num espetáculo deles antes de eu fazer parte da Força Suprema. Então, foi no hustle, foi no work. No work.
Ok. Diz-me uma coisa. Estás nesse processo, desse hustle, tem um rap game, estás com o sonho na tua cabeça de que é isso que tu queres fazer, mas ao mesmo tempo, a home, tipo, em casa, tens que ir à escola, tens que continuar tipo, a bocar, né? Como se diz. Conseguias fazer esse juggling ou já nessa altura também tinhas que de vez em quando arranjar aí fugas para estar mais na música e menos na escola? Como é que era gerir isso? Eu tenho digamos, sorte de não, pelo menos enquanto estudava, nunca ter precisado de estudar muito. Ok. Tinha essa fezada. Então, por isso é que mesmo na altura em que tinha, se calhar, não os melhores comportamentos na school, mas isso quando muito puto, depois isso tudo passou. Sempre tive grandes notas, sempre tive boas notas. Então, quando a cena do rap tomou controle da minha life, isso não mudou muito. Eu saía da school para o estúdio, depois com o bico e tudo mais. O que aconteceu é que eu comecei a ir para casa muito tarde. Comecei a apanhar o último comboio para ir para o Cubico e tudo mais. Isso é que já não era tão bom, mas epá, eu senti que estava. Estás a ver quando tu és mesmo. Não sei como é que se diz outcast em português. Outcast. Não é outlaw, mas... É o diferente de todos, tipo o patinho feio, ou sei lá, meio ovelha negra. E eu sabia... És aquele fora de formato, né? Exatamente. E eu sabia que se eu não agarrasse isso com unhas e dentes, eu não seria feliz. Eu sabia que se eu depositasse as minhas ações, porque nós quando nascemos todos temos as nossas ações na vida, né? Depois a gente vai depositando, vai apostando onde a gente sente que pode de alguma forma subtrair o máximo de coisas positivas. E eu sabia que eu tinha que depositar todas as minhas ações nisso, porque já muito cedo eu sabia que eu não conseguia viver sem isso. Para teres noção, eu gosto muito de dar concertos, mas ainda assim a coisa que eu mais gosto de fazer é gravar. Eu tenho mais borboletas no estômago a gravar do que a dar um show. Desde puto, que quando eu entro no booth para gravar, a minha batida cardíaca acelera. Adrenalina. Então eu tinha a noção que eu tinha que apostar todas as minhas fichas nisso. Se eu realmente quisesse algum dia ser lembrado, eu sabia que ia ter que violar muitas regras, eu sabia que ia ter que fazer muita coisa que não devia fazer, mas eu sabia que os meus erros, quem não erra? Toda a gente erra, mas eu sabia que eu queria ser lembrado pelas coisas grandes que eu fiz, porque as coisas pequenas as pessoas vão sempre arranjar uma forma de juntá-las para dizer o Mi pode ajudar 300 pessoas. O Mi chega aqui e diz que sei lá, o Mi diz que trabalhou na Sonangol em vez de dizer em Diama, e amanhã o assunto vai ser esse. Mi mente que trabalhou na Sonangol, percebes? Então, eu como desde puto já sabia disso, já sabia que tudo, ou grande parte das coisas seriam ignoradas porque as pessoas já sabiam que estavam à procura, algumas coisas boas, outras coisas más, e essas não dava mesmo para lhes mudar, as que já vinham ter conosco à procura do que estavam à procura. Então eu sabia que não tinha mesmo que me preocupar com essas cenas, era aqui ou vai ao racha, e foi o que eu fiz. Eu dediquei uma vida inteira nisso. Eu ia saltar para Londres, mas isso são coisas que eu digo mais tarde. Não, daqui a nada, vais saltar para isso. Quero te perguntar uma coisa.
quando é que tu percebes que tu tens... Porque há pouco tempo falavas de que being humble ou na questão da humilhação, que tipo, falando em português, que soa um bocadinho... doesn't sound good. Não Parece, soa... parece rebaixar, parece para rebaixar. Yeah, parece rebaixar neste caso. Mas falando tipo truthful, que eu tenho. Sabes que eu lido também com futebol. E há aqueles jogadores que chegam ao pé de mim, é putos, júniores, e dizem como é, presidente, eu sou mau. Eu sou mau, sou mau. Eu digo, mas estás-me a dizer isso por quê? Não, só estou a dizer que eu sou mau. Tu, daqui a uns anos, vais contar, eu vou chegar ali. E dizem-te isso to your face. E eu paro e eu digo, ok, é confidence. E há uns que de facto são, e há outros que não são. Que não são. É a beleza da cena. Eu tenho muitos jogadores que são congoleses, por exemplo, e todo jogador, eu tenho um agente que vem falar comigo e me diz, presidente, esse jogador que está a vir aí, está a ver o Messi? Esse é tipo o Messi, presidente, que está aqui. Epá, eu paro e digo, você está falando assim, esse é tipo o Messi. Epá, e a gente depois vai ver o jogador, e a gente para e diz, ei, meu. Quer dizer, não é nada disso. Tem algum talento, mas não é nada disso. Então, o que eu estou a perguntar é, quando é que tu, hoje, estás a falar, é que tu pensaste assim, para ti próprio primeiro e disseste, meu, eu sou da shit. Eu, nesse mercado, comparando com quem está a bater, os Black Companies, estou a ver o mercado, os meus skills, quando é que tu próprio na tua cabeça pensaste isso? Isto é uma pergunta. A segunda pergunta, quando é que começaste a ouvir dos outros a dizerem-te, epá, tu tens alguma coisa aqui de diferente? Yeah. Grandes perguntas. O facto é que eu não era de dizer, nunca fui de dizer, mas quando era puto, depois quando já cota, já dizia, mas eu sempre senti que eu era shit nisso na música. Eu sempre senti, imagina, eu comecei a escrever músicas com 11, 12 anos. Então, sabes que prática faz perfeição, né? Então, eu comecei muito cedo, não tinha jeito para outras coisas, se calhar os outros putos tinham. E primeiro falando dos jogadores, que foi se calhar o que me separou das pessoas que pensavam como eu, é o mental. Porque há pessoas porque o espaço de crescimento não tem limites de uma pessoa, seja no que for, na atividade que for. Mas às vezes a gente diz que somos os melhores porque soa bem, porque é suposto de dizeres, não porque acreditas. Okay. Percebes, Cota? Então, muitas vezes o people diz I'm the shit porque é suposto dizer, porque soa bem, é tipo um check. Só que antes de dizeres eu sou a shit, há uma coisa muito importante que é acreditar eu sou a shit. E por norma, o people que diz eu sou a shit está a falar comparativamente a outras pessoas. E esse é o erro fatal. Por que acontece? Quando tu paras as outras pessoas, imagina que é futebol, tu passas a te ver, a treinar, ou tu esforças para fazer o que aquela pessoa faz, mas o vosso DNA não é o mesmo. Então, exatamente, aquilo que tu consegues alcançar sendo tu, nunca será explorado ao máximo. Eu digo isso aos meus sobrinhos e aos meus putos. A nossa única competição somos nós. E foi assim que eu fiz. Foi assim que eu consegui levar-me a tentar acreditar que eu consigo ser o melhor que eu consigo ser. Eu nunca na minha carreira inteira, na minha vida inteira, me comparei a ninguém. Eu nunca olhei a ninguém como melhor ou superior ou inferior, porque ninguém é bom em tudo. Ninguém. Porque se eu disser eu sou melhor que tu, aonde? Na bola, na cozinha, a grifar, a correr, a conduzir, a fazer sexo. O nosso DNA é único. Eu sou a única pessoa que tem exatamente as características que eu tenho. Então, a única pessoa que eu consigo competir
justamente sou eu. É a única Top. pessoa que eu consigo competir justamente sou eu. Não existe mais nenhuma competição que seja justa de eu me meter. Por isso é que todas as competições que eu tive ao longo da minha carreira foram de pessoas se meterem comigo. Entende? Ok, Porque eu ok. nunca senti que fosse justo eu competir com seja lá quem fosse. Porque as pessoas não têm a pessoa não tem a mesma característica do que eu. O nosso DNA is different. Então, não é justo. Percebes? Então, isso para... Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta é quando é que começaste a ouvir dos outros Yeah. a falarem de ti? Yeah. Eu comecei... não. Eu ouvi muito cedo da boca do NGA. Ouvi muito cedo. Eu devia ter 12, 13. Yeah. O NGA me disse, tu nunca na tua vida vais fazer nada que não seja cantar, fazer rap. Nunca, nunca. Senão não me chamam NGA. Estamos na cozinha da mãe dele. Yeah, ele tinha uma grande expectativa em mim, desde sempre. E como a opinião dele sempre teve alguma relevância, eu acho que criou um eco positivo. Depois, no entanto, eu como fui para Londres e fiquei lá a estudar ainda uns aninhos, ainda fomos sempre bolindo, né? Mas já nunca engajamos verdadeiramente em nada sério ou nenhum projeto completo, porque eu fui para Londres com a missão de estudar e voltar. Então Ok. aguentamos o tempo até eu voltar. Quando eu voltei e gravei e lançamos a minha primeira mixtape, o feedback de quem ouviu era que era uma estrada diferente. Era um novo nascer do sol. Porque para quem ouve a minha música, embora vindo dito de mim, porque o ser bom depois é quem ouve, né? Eu gosto muito porque acredito que é a melhor, é a coisa que eu dediquei a minha vida a estudar, a exercitar. Por isso, se eu não acreditasse que fosse bom, não estava a fazer. Há de se convir que não me consegues comparar a quem quer que seja. Não consegues dizer, o prodígio lembra-me do fulano, entendes? Porque foi uma coisa que veio de mim, eu obriguei-me a ser o melhor que eu podia ser. Eu obriguei-me no meio de tanto caos, no meio de relações problemáticas, no meio de um lar instável, depois de eu ter deixado de viver com a minha irmã. Então eu sabia que eu não podia perder todas as fichas que eu já tinha metido nisso. Por isso, Ok. Não, good. Olha, estamos a falar desta fase em que estás a estudar. Tal como te perguntei, como é que surge a cena de ires de ires para Tuga, com base naqueles pressupostos todos, seja do teu próprio feitio, que está no teu DNA ou ADN, em que tinhas essa tendência para traquinice, depois tinhas a questão da tua saúde frágil. Vou-te perguntar o mesmo. Estando a viver esse rap game, essa situação toda, também nós, como africanos, estamos habituados a dizerem-nos, olha, a tua grande saída é estudar, porque estudando, depois é que tu vais ter o canudo para acontecer isso. Então, com certeza que tu também eras empurrado para isso, embora estivesse a fazer a música. Então, como é que surge a cena de ir para Londres e com que objetivo é que vais para Londres e se esse objetivo lá foi cumprido? Foi cumprido, sim. Muita cena que um gajo não pode dizer live, infelizmente. Um dia, mas já a situação aqui na Tuga apertou pelos business e tudo mais. Vou tentar arranjar uma forma, por sabes, os chibos andam aí
Minha família anda aí maioritariamente, mas yeah. E há muita coisa, Big Bro, que independente, há muita coisa. Perfeito. E um gajo eu tenho, feliz ou infelizmente, essa plataforma e o people normalmente gosta de usar o bom que a gente faz contra nós, né? Exatamente. Mas basicamente as coisas não estavam muito fixe aqui e a maior parte da família basa para a banda, tiram o pé. Eu fico aqui, na altura cantava e estávamos a organizar já. No entanto, o meu irmão Luís, que vivia em Londres, eu ainda era menor de idade, o meu irmão Luís, que vivia em Londres, praticamente não, eu fui obrigado para Londres, estás a ver? Eu vou obrigado para Londres para estudar cumpri com o propósito que foi estudar, terminei a faculdade, fiz cinematografia, depois especializei-me em pós-produção, cortes de imagem. E eu, na verdade, estava só mesmo a contar dias, semanas, meses, anos, que era para terminar isso e voltar. Tanto é que eu tenho meu filho lá, estás a ver? Às vezes a gente não tem, às vezes nós seres humanos não temos noção do sacrifício dos outros, porque a gente pensa que a vida dos outros é assado ou cozido, estás a ver? Mas quando eu digo que tenho todas as minhas fichas apostadas nisso, isso é o quão grande, ou de forma grande, eu tive que sacrificar. O meu filho cresce longe do pai porque eu tinha uma missão de vida, entende? Perfeitamente. E eu tinha noção que eu ia construir um futuro melhor para nós, mas também tinha noção que eu não seria uma pessoa feliz se eu não fosse aquilo que eu sou. E o que eu sou é isso. Então primeiro a gente faz os sacrifícios, depois a gente a casa, a gente arruma a casa, a gente tem a certeza que faz o máximo que consegue para sustentabilizar a mess ou a bagunça que a gente criou quando fez o tal sacrifício, né? Ok, diz-me uma coisa, estás em Londres, estás a fazer esse sacrifício, tu concluis a cena, ganhas uma nova língua, que hoje estás nos trocadilhos mesmo na tua linguagem, tá, you know, something, this is for life, e há essa mistura que acontece, que é natural, porque eu vivi isso também, porque eu vivi durante anos, depois de sair de Cuba, fui viver para o Canadá e, embora em alguns períodos fosse de férias para Londres, aprender a língua, já falava, é diferente viver no país. Vivi lá. Depois de sair do Canadá, fui viver para Londres. Tipo, 3 anos num sítio, 3 anos no outro. E a dada altura, a linguagem tornou... Quer dizer, a gente fala com essa mistura de tell me boy, quer dizer, há palavreados que saíam assim. Hoje muito menos, porque deixei de lidar só com os meus bradas, que éramos da mesma fase em que essa linguagem funcionava. Retirei isso do meu vocabulário e hoje, de vez em quando, a seguir a tua bala, como se diz, vou também utilizando alguns termos. Nesta fase que estás em Londres, não estás a gravar dentro a tua crew fica em Lisboa, estás tu em Inglaterra. Como é que fica a situação da música em termos da tua rotina de gravação e dessa relação que mantinhas à distância já com o NG e o People? Como é que vives esse tempo em Londres musicalmente? Não, nós arranjamos logo forma.
de arranjar um material de cubico, um home studio pequeno. O Angie mandou logo uma placa, peguei um mic e tinha um home studio no cubico. Então gravava demos. E para quem nós estamos a falar da altura, essa é a altura das mixtapes mesmo, tipo, a altura em que a nossa cena era mesmo da street e era um público bem específico que consumia as nossas cenas. Isso é a altura em que se calhar o YouTube surgiu. Estás a ver? Então, na altura, eu continuei a gravar. Nós tínhamos projetos do grupo e eu mandava os meus versos de Londres. Isso nunca mudou. Só nunca me concentrei em lançar um projeto meu que virasse muita atenção para mim. Porque isso eu e o NGA sempre tivemos na mesma página nesse aspecto. Nós sempre priorizamos isso demais para fazer isso aos pontapés ou aos bocados. Eu sabia que mal eu metesse o meu nome num projeto, eu tinha que estar disposto a ir até a Chechênia. Não podia não ir à Chechênia porque tinha teste na faculdade. Não, we don't do that. Então, eu tinha noção que se calhar isso também diz um bocado sobre a minha disciplina e a minha pouca necessidade de ter a atenção das pessoas. Porque quando tu sentes que tu és bom numa coisa e levas uma década sem poder meter o teu nome no MAM e lançar um projeto teu, e ainda assim tens calma suficiente para gerir isso durante tantos anos e gravar sempre. Estou-te a dizer que nesse espaço do tempo eu devo ter gravado umas 10 mixtapes sozinho, Ok. ou mais, e nunca saíram. Estás a entender? Então é por isso que eu não entendo certas cenas. Ainda da outra vez estava a falar, sei lá com quem, estava-me a dizer, era um artista qualquer que tinha um videoclipe para lançar, mas não aguentou, lançou um dia antes da data que anunciou no Fly. E eu estava a perguntar à pessoa, mas tipo, tu não aguentas o que se tu já viste o vídeo? Tu não aguentas não receber a atenção que vais receber de lançar o vídeo. Estás a entender? Ok. Não é por mal, porque a gente também não pode dizer o que os outros sentem, nem é por aí de querer necessariamente receber palmas toda hora e me preocupar com certas cenas que era o brilho atribuído, não o meu próprio brilho, estás a ver? Porque o brilho atribuído é complicado porque pode ser retirado, estás a ver? E durante muitos anos eu trabalhei apenas com o meu próprio brilho, que era brilhar no estúdio, gravar e não lançar. E se calhar ninguém sabe disso, ou muita pouca gente sabe disso, que eu gravava bem e não lançava, não saía. Saía um som aqui, outro som aí, um som numa mixtape do NG. Então, isso fez-me ter noção do meu próprio brilho interior e saber que eu não precisava toda hora que metessem gasolina no meu carro. De eu saber que eu tinha só que respeitar os outros e não precisava que eles me atribuíssem um cargo numa empresa que é minha, que é a minha vida. Estás a ver? E um gajo tem que ter cuidado. Diz. Um gajo tem que ter cuidado, não, para não perderes o fio. Não, estava a dizer que é uma das maiores preocupações e é o que eu lamento nessa nova geração. Nós temos que começar a fazer conteúdo nosso, mano. Temos que começar a fazer o nosso próprio conteúdo para os nossos filhos. Temos que produzir para os nossos filhos, nossas filhas, nossas irmãs, nossas netas, porque é perigoso o que se vai passar se não se passar o testemunho, se eles tiverem começado do zero. Porque hoje em dia as pessoas precisam e têm carência de posicionamento. E é muito complicado, Ok. porque está-se a tornar normal. A cena do posicionamento está-se a tornar normal. Tu dependeres de uma opinião terceira para estar em primeiro lugar na tua própria vida. Ok, então diz-me uma cena. Não, estou completamente de acordo contigo e, aliás, há várias cenas que atraem-me a ti, porque tens uma forma de exprimir o que sentes, boa adulta, mas que torna-se boa universal. Parece que um sueco, um americano, um português ou um angolano podem se identificar com o que tu estás a dizer, embora estejas a falar também de Angola
Só porque são cenas bem humanas que qualquer pessoa, ou no seu lar, ou na sua comunidade, vai se identificar. Um cigano na Tuga, um português dentro de Portugal que está no sistema político, que as coisas estão. Quer dizer, qualquer pessoa pode se rever nisso, embora a gente está a falar de Angola. Por isso é que é bué dope perceber músicas americanas, por exemplo, em que quem percebe o inglês, eles estão a falar da realidade deles lá, mas ao mesmo tempo, o que eles estão a dizer, o que o Tupac está a dizer, eu paro, ouço as músicas até hoje e digo, essa letra tem a ver com a nossa realidade. O que ele está a dizer é condição humana, não é necessariamente Angola, Portugal, Inglaterra, e isso torna a música eterna, porque não para no tempo e no espaço. É por isso que dá para ouvir Tupac até hoje, porque ele está a relatar uma condição humana. Essas prisões de estarmos livres, mas estamos presos na nossa cabeça. E esse erro vai se cometendo agora, que fala-se da nova escola, há um padrão de quem define quem é bom, quem não é bom, e o pessoal está à espera dessa aprovação, se tem 800 e tal pessoas a ouvirem, ou se tem 100 pessoas. Então, o conteúdo, se for 800 e tal, o conteúdo é top. Se tiver só 200, o conteúdo não é. E é isso que as pessoas não conseguem entender, que a riqueza da conversa tem a ver, nem que não tivesse ninguém, quer dizer, sem respeitar ninguém que está do outro lado, mas o conteúdo tem a ver com a nossa linha de pensamento. E depois, cada um vai retirar aquilo que é a riqueza da conversa que estamos a ter. Isso leva-me para perguntar-te o seguinte, o que é que tu retiraste para o teu game, para o teu frame of mind, a tua linha de pensamento, de um povo, porque os ingleses são frios, têm aquela tendência de não cumprimentarem-se na rua da mesma forma, calorosamente, cada um está mind their own business, nessa forma. O que é que retiraste para o teu own game? Porque tu estás acabado de descrever que gravavas cenas, estavas contigo, e a Inglaterra é um pouco isso, em que eles, é o seguinte, és bom, vais ser reconhecido com base no mérito de fazer. E tu estavas ali fechado a estudar, a fazer as tuas cenas. O que é que retiras da Inglaterra para o teu game, que ainda hoje é uma riqueza para a pessoa que tu és hoje? Epá, Inglaterra, acho que a Inglaterra, para a minha formação como pessoa, foi a cereja no topo, se eu me puder chamar de bolo. Inglaterra foi a cereja no meu topo. Se eu tivesse, imagina, se eu fosse obrigado a escolher um país para eu viver e nunca mais não poder sair desse país, e eu tinha que ficar lá e não tinha como. A primeira opção seria Angola, a segunda seria Portugal, a terceira seria Inglaterra, quarta seria Moçambique, e depois Cabo Verde, Guiné, São Tomé, países que eu conheço e gostei bué. Mas a única razão pela qual, por exemplo, eu não vivo na Inglaterra é porque, imagina, eu estou na capital dos Palopes e a minha profissão é uma profissão que me obriga às vezes a estar hoje em Vinduque e amanhã, sei lá, aonde. Então eu aqui tenho voo para todo lado, estás a ver? Tenho não sei quantos voos para Luanda, acho que tenho 2 por dia. Se não vou para o Porto, tenho mais 2. Então, sem contar que tenho aqui muitas raízes, muita família e tudo mais. Mas pronto, o que eu aprendi na Inglaterra, eu nem sei se consigo resumir, porque foi muita coisa. É um país rígido, é um país de pessoas verdadeiras, é um país muito de mão pesada. Os ingleses não têm o hábito de se cumprimentarem porque não se conhecem, eles são assim. Um colega, quando não gosta de ti, ele te diz logo: "Man, não fui com a tua cara, não fala comigo." Então era, acho que já não é assim, mas era um país muito frontal, era um país que obrigava-te. Imagina se tu tivesse uma reunião para a escola, tivesse a inscrever num colégio,
tinha chegado 10 minutos antes, tomas o teu chazinho e ficas à espera e entras. Tu não chegas 1 minuto atrasado, esquece, não serves para aquela sociedade. Não existes, não podes te inserir, estás a ver? Eles fazem um acompanhado dos putos desde a primária, estás a ver? Então, imagina lá, a maior parte das casas são parecidas, não são pintadas por fora. Então, é um em que eu sinto, né, no pouco que sei, que preocupou-se com preocupações. Estás a ver? É um país em que tu não vais ver. Claro, né, que tem zonas mais ricas e específicas, mas em termos gerais é um país onde tu não olhas aqui uma alta vivenda com 500 quartos e depois aqui uma casa pequena. Tu cresces a não ver esse tipo de. Estás a entender? De diferenças tão bruscas. Inglaterra, foi na Inglaterra que eu comecei a, a, a produzir também mais seriamente. Comecei a produzir, porque estava sozinho, tinha que produzir as minhas próprias cenas. A gente também produzia muitas daqui, mas eu sou uma pessoa muito ativa musicalmente, eu gravo muito. É muito difícil keep up comigo. Então, eu tinha que produzir as minhas próprias cenas. Então, comecei a produzir, comecei a andar com os mais velhos que já tocavam, comecei a compor, já chamava bandas para o estúdio para compor, comecei a fazer tudo, sambas, quizombas, tipo, na Inglaterra, acho que pegou na minha cabeça, tirou o cadeado que de alguma forma eu carregava comigo, e meteu no lixo. Então eu acho que fez-me uma pessoa que tenta, às vezes não entendo, mas que tenta entender que eu não vou entender tudo. Eu não vou entender o que os outros pensam, porque eu não penso como eles às vezes. Então ensinou-me às vezes a... Prodígio, estás errado. Eu sei, estou errado. Deu-me isso, que eu não tinha isso. Por isso é que a minha cota às vezes diz, ei, viraste pessoa. Isso é uma das coisas que eu não tinha. Ei, prodígio, não cantas nada. Vocês têm razão, também acho. E tu lembras dos programas o sentido do humor britânico, que é muito seco. Eles dizem-te uma cena que é verdade, mas a rir. Tipo, tu és mau. E estão a rir e tu ficas a pensar que eles estão a brincar, mas ele está a dizer a verdade. Tipo, tu és bad. Nesse caso. E é um choque de realidade nice, que é bom ter na live, porque eles dizem as verdades sem adiamento, nesse caso. Agora, em Inglaterra também, que se calhar tu és pai pela primeira vez, né? O Bruno está a dizer, és pai pela primeira vez. Qual foi essa sensação de ser pai e o que é que isso mudou de facto no prodígio de antes até aquele momento em que és father? O que é que acontece contigo? Tu hoje tens uma analogia daquele momento, né? Mas quero ver como é que o prodígio pensou naquele momento que aquilo aconteceu. O que é que isso mexeu contigo naquela altura? Man, eu fiquei tão preocupado, fiquei com medo, porque eu estava na Inglaterra, o meu irmão vivia um bocado longe de mim, os meus primos também, os cotas estavam na banda, e eu fiquei tipo, a sério? Levou um minuto, olha, traduzi agora, isso em português não soa bem. Eu ia dizer, it took me a minute, mas não sei traduzir. Em português levou-me um minuto, levou-me um tempo a digerir essa informação. Eu, na verdade, pensava que quando fosse pai, eu era daquelas pessoas que dizia que vou ser um pai bué mau e bababá.
Yeah, mas não teve nada a ver com isso. Eu acho que a vida depois, tu já és uma coisa, tu és só caixas, às vezes fazes muitas ideias, porque és armado em vivo e és o mais perto, mas depois a vida mesmo te prova que tu já és alguma coisa. Yeah, sou um pai rígido, tenho as minhas regras, mas o meu puto é coisa, mano. Ele não é minha continuação. Então eu não exijo dele o que eu exijo de mim. Estás a ver? Eu não exijo. Eu vejo quais são as expectativas que fazem sentido para ele. Eu dou-lhe metas, eu vejo o que ele quer fazer e eu obrigo-lhe a cumprir aquilo que ele disse que ia fazer. Mas eu nunca, espero nunca mudar nesse aspecto. Eu não obrigo o meu puto a fazer o que eu faço. Eu, de forma nenhuma, tenho as expectativas que eu tenho em mim, porque, mais uma vez, o nosso DNA, nós não somos a mesma pessoa, estás a ver? Então as minhas capacidades não são as dele, então eu quero que ele seja o melhor que ele consegue ser, sem pressão do pai. Há putos que morrem 10, 9, 8 anos, estás a ver? Imagina teres vivido 8 anos de pressão do teu pai, estás a ver? Só a dizer que você tinha que ser o último advogado e tinhas que ser o último médico, sem nunca... eu conheço gajos que não sabem perguntar se estás feliz, estás a ver? Então, nunca, eu sempre quis que o máximo do tempo que eu tivesse o privilégio de poder chamar alguém de filho, que eu entendesse que é filho, não é gêmeo, não é eu, não é a mesma pessoa, é outro ser humano com outras necessidades, outras tendências. Lembras-te do primeiro dia que ele te chamou pai ou dad? Daddy. Lembra? Daddy. Yeah. Yeah, daddy. O gajo fala português. Okay. Isso eu acredito que era um bocado must, porque tanto eu como a mãe somos angolanos, então isso é uma ferramenta que a gente lhe quis passar, né? Porque ser bilíngue, poliglota, né? Yeah. É obviamente uma ferramenta sempre boa. Amanhã quer ser tradutor, está em frente. Amanhã, numa entrevista de trabalho, epá, é sempre bom. E como é uma coisa natural, ele quando chega, ele sabe, de casa para dentro, ele fala português. Nem tanto comigo, mas com a mãe. Eu sou um bocado mais flexível, porque eu tenho noção que ele nasceu na Inglaterra. Yeah, mas a mãe dele, nesse aspecto da educação, é mais rígida do que eu. Só me chama quando a polícia tem mesmo que aparecer, quando a polícia tem que bater, é que o papi aparece. Ok, tá good. Então, nesse caso, tu vens para Portugal depois de terminares esse teu processo, relationship-wise, ele fica lá, nesse caso, Fica. e tu é que vais para Lisboa, nesse caso. Devido já aos fatores que tu falaste em relação à própria career, à carreira musical e tudo o resto, mas hoje em dia, como é que é a vossa relationship devido a essa distância? Minha e do meu filho ou da mãe do meu filho? Não, tu e teu filho, e com ela também, nesse caso, como mãe dele. Já que se ele fica lá, eu estou a assumir que ele ficou lá com a mother, né? Nesse caso, em Inglaterra. Sim, ficou com a mãe. Tenho uma boa relação com a mãe dele. Não tinha como não ter. Ela tem um pedaço de mim. Ela cuida do meu bem mais valioso aqui, fisicamente existente.
Então não tem como, eu devo-lhe, se calhar, a vida por isso. Yeah. E com o meu filho, olha, há aquelas, dizem que os filhos são das mães. Eu tive a sorte de ser o contrário. Ele dá-se lindamente com a mãe, devem ser os meus amigos. Mas o meu filho, eu vim para Tuga de volta, acho que o meu filho tinha 3 anos. E ele sempre que viesse, ele pedia para ficar a viver comigo. E nós sempre pensamos que era aquela cena de puto, está a curtir as férias, não tem noção. Mas o gajo vai fazer 12 anos daqui a semanas e nunca mudou isso. Estás a ver? Ele sabe bem o que tu fazes, ele sabe bem essa repercussão de quem é o prodígio. Ele tem noção de Não sei, quem é o pai dele. Não sei se ele tem noção, mas do pouco, mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, o meu filho sempre foi muito próximo a mim. Então, eu se disser que o meu filho, eu ia dizer is my biggest fan, mas tem uma vírgula aí, tipo, a foto do perfil do meu filho sou eu, no Insta do meu filho, ele tem um Instazinho, no Insta do gajo, imagina, tem assim, a primeira foto que ele meteu no Insta, ever, é minha, tem uma foto minha, mais uma minha, põe mais umas minhas, põe uma foto da mãe, põe 30 fotos minhas, uma foto da mãe. Então, isso é obviamente derivado do facto daquilo que eu faço. Ele passa a vida a ouvir as minhas músicas, mas também tem a ver com a proximidade que nós sempre tivemos. Nós somos seres muito parecidos. A mesma relação que eu tenho com o meu pai é uma relação muito específica. Se eu tivesse que dar a minha vida por alguém assim, sem pensar, sem clichês de parecer bonito e bullshit, a primeira pessoa que eu não haveria de sequer pensar ou considerar seria o meu pai. Entende? Então eu tenho esta mesma bond com o Bruninho desde sempre. Eu ia na bebedeira quando era puto. A mãe do Bruno me ligava às vezes para o gajo beber para dormir. Estás a entender? Então nós temos um bond bué específico, eu e ele. Yeah. Então eu acredito que por sermos tão parecidos, eu lhe dou um espaço que se calhar o resto das pessoas com quem ele convive não lhe dão. Por eu entender o que ele está a fazer e perceber que vai passar, porque eu fiz igual e fiz pior. Então, por eu apenas dizer, olha filho, isso vai dar aí, cuidado, isso vai dar aí, calma, isso vai dar aí, e não ter aquela posição de se fizeres isso mais uma vez, se não sei quantos, bababá. Embora às vezes sou bastante rígido principalmente quando são coisas que já metem em risco a integridade dele física. Aí sou firme e se for preciso apanhar uma galheta, coisa que eu não gosto de fazer, mas se tiver que apanhar uma palmadinha, ele sabe que da minha casa para dentro é Angola. Ele tem noção disso. Yeah, então, graças a Deus, acho que a última vez que lhe dei uma palmada, se não me engano, ele devia ter 4 ou 5 anos. Não me lembro de nunca mais lhe ter dado uma palmada. Então, ele não é tão mau como eu fui. Eu já rasguei o passaporte da minha mãe. Eu sou um caso especial. Entende? Yeah. Então, eu tenho... Talvez por isso a gente tem essa relação boa específica. Vou criar aqui um paralelo. Tu, com os 11 anos, começaste a perceber essa cena que eu quero fazer. Ele está nessa fase agora. Ele já te disse por alto, tipo, Dad, I wanna do that shit. Eu quero ser aquilo. Já, essa conversation já chegou? Meu filho é maluco, mano. O gajo é maluco. O gajo... Olha, o gajo é de fases, estás a ver? O gajo, imagina, ele lê muito. Muito, muito. Meu puto lê bué.
graças a Deus não tive que... Isso não foi algo que eu tive que incutir. Talvez por eu ter lido quando era puto. I don't know. DNA tem esses mamos, você sabe. Sim, tem. Yeah, então o gajo, ele tem fases. Ele gosta de música, não fazer, ele gosta de bateria. Acho que queria aulas de piano ou guitarra. Ele faz rugby. Mas por causa do Júnior, que é o melhor amigo dele, o filho do NJ, agora também faz futebol. Então, eu não sei. Esse ano, o ano passado, tivemos uma conversa sobre isso e eu vi no meio da conversa que ele não estava pronto. E então, fugi da conversa uns bocados e fiz-lhe rir. Esse ano vou tentar ter a mesma conversa, a ver onde é que acontece. Mas o gajo é maluco, olha, o meu puto é louco, mano. Ganda puto. O gajo é maluco. Mas é fixe também, de alguma forma, ver-se ao espelho, né? Tu acabaste de dizer, ele tem características minhas, tem essas cenas, tu estás a olhar para ele e estás tipo a ler a cena, que é uma cena fantástica, que é um privilégio que às vezes, devido à forma que nossos pais foram criados, naquele formato rígido, a educação tem que ser assim, não puderam tipo correlacionar, olharem para nós e dizer, eu também fui assim. Não, eles estavam a seguir um padrão. Pai tem que ser mau, a mãe tem que ser isso, tem que ser aquilo. E já tu hoje paras com este privilégio de ter passado por outras sociedades, teres lido outras vivências, já és capaz de parar e dizer, deixa ele partir mesmo o prato, ele vai dar conta disso. Quer dizer, é uma cena que é evolutivo em nós, mas é fixe hoje estamos a falar sobre isso, estás a curtir a evolução dele. De dizer, em vez de ele dizer não vai, vou só dar um toque de leve. Se ele entender, é aquela, mas é o caminho dele, né? Olha, é tão nice porque no meu caso, a sociedade angolana tinha essa direção, mas no meu cubículo eu tinha um equilíbrio porque a minha cota era assim, mas o meu pai era... Se eu sou de alguma forma, se eu se calhar tenho 30% desta cena de deixar as pessoas serem quem são, o meu pai tem 100, estás a ver? Então eu tive o benefício, eu não podia ser hipócrita e fingir, não, só que a cena é que eu depois saí de perto deles, então levei com muita coisa, né? Mas para teres noção do quão parecido comigo o meu puto é, quando eu era puto eu matava gatos em Angola. Começa a contar aí. Eu sei que são vários episódios aí, mas eu me identifico com essa do gato. Eu já enchi um gato com uma seringa, tipo, com água. Tipo, mas isso é loucura de puto mesmo. Mas fala aí. Não, era mesmo puto, não tinha noção. Não era. Era o que eu chamo uma maldade inocente. Ok. Era uma maldade inocente. Mas e o meu puto, quando tinha 4 anos, pai, ele estava cá de férias e eu tive um show fora e ele ficou em casa com a mulher do meu agente na altura. Ok. E o gajo foi dormir para o meu quarto e o gajo encheu o quintal de detergente da loiça. Ok. E shampoo e tudo e blá, 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 blá. Eu quando cheguei, ela estava toda passada, a gritar com o gajo e blá, blá, blá. Eu cheguei, o que foi? E eu disse, deixa ela falar com o gajo. Isso aqui tem alguma coisa. Provavelmente ainda nem lhe perguntaram o que foi, estás a ver? Mas como eu sou exatamente da mesma espécie, eu já sabia que tinha alguma cena. Eu chamei o gajo para o quarto, eu disse, ei, Wesley, tudo em dia? Ele disse, sim, pai. Eu disse, conta lá o teu plano. Isso tem um plano por trás, né? O gajo disse logo, em inglês, this is what I was trying to say. Eu disse, já sabia. Eu já sabia. Eu disse, o que é que foi? Qual era o plano? O gajo disse que tinha um gato no telhado e que o gato não lhe deixava dormir. Que o gato vinha sempre à noite
e fazia bué barulho no telhado e ele tinha medo do gato. Então, como é suposto a gente enfrentar os nossos medos, o gajo, afinal, tinha uma faca embaixo da almofada e o gajo meteu aquilo para o gato escorregar. Supostamente, ela me contar. O gajo disse, o gato ia escorregar, ia bater com a cabeça e depois ia ficar com dores e eu ia espetar uma faca. Olha, eu não sabia se ria ou chorava, mesmo. Olha, mas tinhas que ver a calma com que o gajo estava-me a contar. A te explicar aquilo detalhadamente. O roteiro daquele filme de terror, mano. Eu disse, cara, eu fiz um prodígio, mano, não acredito. Yeah. Então, he came from you. Really? Então eu acabo por... Porque ele não faz tanto. Ele tem uma cena, ele tem uma cena que eu se calhar não tenho. Ele tem medo de me decepcionar. Yeah, he looks up to me. Ele tem medo e eu vejo isso nos olhos dele. Então That's eu não... called respect, brother. Respect. Yeah. Ele tem um respeito por ti. Yeah. Que é uma coisa diferente de ter só medo. Yeah. Que muitos de nós crescemos com... há respeito sim, mas com muito medo. Medo de o que ele vai levar. Porque é culture ali. É uma cena cultural. Yeah. E essa cena do respeito, tu sentes. Quando ele aceita contar-te o plano de que o gato ia fazer, aquilo ele é no velho, tipo, vou contar, ele vai entender. Yeah. Foi mesmo isso, ele sabia, ele tipo, nós temos essa cena do não julgar, estás a ver? É uma cena que eu tenho com ele, do não julgar, desde que ele não me minta, estás a ver? Eu lhe digo que a mentira evitas até situações extremas, mas evitas se possível. Eu disse, não existe, eu digo assim, não existe nenhum motivo para tu me mentires, principalmente agora que eu vou ser a resolução de todos os teus problemas. Eu sou, neste momento, a pessoa que é suposto levar com as balas que a vida disparar na tua direção. Então, se tu tens um colete antibala, não é para meter na mochila, é para vesti-lo e vesti-lo com orgulho. Tá tranquilo. Yeah. Olha, não, bem tranquilo. Eu sei que sim, sei que tu estás na paz. Yeah. Até a toalha já baixou, significa que estás mesmo calmo. Estou a sentir. Yeah. Olha, Canuco. Fala. Estamos a passar agora para a fase da... Estás em Lisboa, voltas de Inglaterra. Qual é o plano que tens em mente? O curso acabou, voltas a Lisboa, chegas à family, ok, terminei o curso, a minha cena, vou fazer o que da vida? Qual é a pressure que tem em cima de ti? O que é que te dizem? Os mais velhos, a mana mais velha, os cotas... Qual é a pressão? Terminaste o curso, agora como é que é? Vais fazer o quê da vida? É música mesmo, não é? Como é que a família reagiu ao fim do curso? Graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito independente e com a junção da minha independência com o facto dos meus cotas serem cotas bacanos, resulta um ser humano com algum espaço. Estás a ver? Tipo, meu pai nunca me disse que queria que eu fosse seja o que for. Ele só me disse que queria que eu fosse feliz. Estás a ver? Então, quando a minha cota é que tem saídas. Imagina quando... Imagina está-se a passar isso do Covid agora e não tem shows e não sei o quê. Não sei se ela pensa que um gajo também já maluco, ok, que vive sem contenção. I don't know. Ela liga-me e diz, mas você, juro, as cotas nunca estão a respeitar por esses manos. Ela diz, mas não trabalhas na TPA por quê? Mas vocês não são. Mas as cotas, as cotas tu sabes.
Altamente. Então não tive pressão nunca para trabalhar da família, não tive pressão e quando terminei a faculdade eu recebi uma proposta fixe de trabalho, uma ou duas na altura e foi difícil dar as costas a essas oportunidades, porque eram grandes oportunidades com salários muito altos para um jovem da idade que eu tinha na altura, mas eu tinha noção que aquilo ia pagar o preço eu podia não ter sido o prodígio que eu sou, estás a entender? Podia ter tido esse rendimento financeiro e tudo mais, e podia até ter continuado na música, porque acho que eu não conseguiria viver sem música, mas eu não seria o melhor prodígio que podia ser. E eu tinha noção que aquele dinheiro era um trick do diabo, caraças, estás a ver? Na minha cabeça eu sabia que eu não podia aceitar isso, porque às vezes o people não vê, às vezes certos manos ou manas entrarem na música e saírem, entrarem e saírem, e mesmo às vezes até gestão de carreiras e tudo mais, tudo conta, e cada detalhe, cada escolha de vida, cada sacrifício é uma pedra naquilo que é a nossa montanha, como aquilo que a gente quer ser, estás a ver? Então eu sempre trabalhei no prodígio, então quando eu recebi essas propostas eu sabia que precisava do dinheiro, precisava muito, mas sabia que não era o dinheiro que ia me fazer feliz, então sabia que tinha que, sem olhar para trás, bazar. Quando voltei à responsabilidade que encontrei, porque a família estava maioritariamente na banda, então quando eu voltei para Tuga, o peso, o que me fez, o único peso que eu tinha é o Engie tinha uma grande confiança depositada em mim. Estás a ver quando tu passas anos a dizer quando o meu puto vier, vocês vão ver. E isso. Acho que isso foi o único. E não era bem um peso, não era desconfortável, porque eu sabia o que eu estava a fazer. E nada melhor do que fazeres aquilo que é suposto fazeres. Estás a entender? Então, mas ele dizia isso com muita convicção. Deixa-me dizer que a primeira música que eu ouvi, em que ele dizia isso claramente, a primeira que eu ouvi, já dizia noutras, em que ele dizia o seguinte: se vocês acham que eu sou mau, esperem quando o meu filho vier, nesse caso, que eu parei e de facto, vem-se a confirmar e revela a grandeza que ele tem, porque quem é grande consegue perceber qual é o teu momento de dizer, está aqui a porta, eu não vou deixar de existir, porque eu sou eu, como tu disseste, cada um de nós é único, mas este brother que está a vir aqui agora, é o que vocês estão a precisar de ouvir, é esta velocidade, é este ritmo, esse gajo é mau que está aqui. E alguém fazer isso, enquanto ainda está dentro da sua própria carreira, é como quem diz, é contraproducente com a maneira que nos ensinam a pensar. É a mesma coisa com um político, está no mandato, estás a ver? Ele ainda faltam 3 anos e ele já está a dizer o seguinte: eu sou lixado, mas é o seguinte, este próximo que vem, quer dizer, tu já não queres ganhar as próximas eleições. E ele tirou esse risco, estás a ver? Porque como seres humanos, tu estás a dizer que este é meu filho, é for life, é aquela cena que eu respeito. Olha, mas deixa-vos dizer, o people lá em casa, que o NGA não é... NGA é um ser especial, estás a ver? NGA é um ser único. Se todos nós somos o que somos, o NGA é um caso à parte. Olha, eu e o NG temos contas conjuntas, tanto cá como em Angola, e o NG praticamente não gosta de dinheiro. Tipo, não gosta, o NG ele não tem... O NG é virado para outras coisas, ele é bem específico, tipo... Imagina, eu é que vou pagar as contas se a gente tiver que pagar, eu é que vou comprar as passagens se a gente tiver que viajar, estás a entender? O pensamento dele é outro, ele não sabe, nesse caso nós pensamos igual, porque eu não acredito que o interruptor da nossa lâmpada, da nossa luz está dentro de nós, estás a ver?
Então, nunca ajudando alguém a acender a sua própria luz, apaga a nossa. Estás a ver? Então, isso tudo, para quem está de fora, é bem específico e é grandioso. E, na verdade, é grandioso. Mas conhecendo a pessoa dele, é típico dele. Estás a ver? É típico dele. Angie é mesmo agridoce. Ele é 880. Estás a ver? Se ele sentir, é o que ele sente, é o que ele vai dizer. Independentemente de estar certo ou errado no momento, ele é leal àquilo que ele sente. E nós somos um bocado todos assim, por isso é que a Força Suprema nunca foi bem um grupo. Estás a ver? Eu vejo e tenho visto, ainda agora nos comentários, sempre a gente a escrever, o Master, não sei quantos. Da Força Suprema, até onde eu sei, não se sai. Nós somos dos grupos todos que eu conheço, nós somos dos poucos, eu até acredito, dos únicos grupos que as pessoas podem ser o que são. Para não te cortar, vamos fechar e vamos voltar. Yeah. Até já.